de uma certa forma, eles tinham domínio, eles poderiam entrar e sair daquele lugar. Com isso, com esse povo que foi lá, Neemias ainda, trabalhando como copeiro do rei, teve notícias da cidade. Olha, o povo voltou, mas as notícias que temos de lá são muito tristes, porque a nossa cidade, os muros ainda estão assim completamente destruídos. Já foi difícil reconstruir o templo novamente, porque o povo estava preocupado consigo mesmo, com as suas próprias casas. Zorobabel teve que lutar grandemente contra o povo para chamar a atenção para que aquele povo voltasse a construir o templo, porque primeiro, como diz a palavra do Senhor, buscai o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Já ali eles já faziam valer essa palavra, mesmo antes dela ser escrita. Já era um princípio. Então, já foi muito difícil. Eu queria pedir a alguém que me desse um pouquinho d'água, que eu estou bem gripada e a voz vai e vem. Desculpe se tiver alguns espirros no meio da pregação. Então, está muito difícil. E Neemias, quando soube dessa história de como estava a cidade, ele se entristeceu muitíssimo. Ele não conteve em si a sua tristeza e fez uma oração ao Senhor. No capítulo 1, mantenha a sua Bíblia aberta. No capítulo 1, a partir do verso 5, Neemias ora ao Senhor dizendo assim, e diz: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Não. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés. Obrigado. Teu servo dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com tua forte mão. Você vê que Neemias, ele faz uma oração com os ingredientes necessários para mover o coração de Deus. Ele primeiro adora o Senhor dizendo: Deus do céu, Deus grande e terrível. Ele reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece todo o poder de Deus, que está tudo nas suas mãos. Mas ele também faz uma confissão. Faz a confissão de que ele pecou. Ele não se coloca fora, porque já que ele estava no meio de um povo corrompido e ele estava fazendo uma intercessão pelo povo no qual ele estava inserido, ele fala: eu também pequei. A minha casa, Senhor, também pecou contra ti. Mas outro ingrediente importante que ele coloca o arrependimento. Ele coloca: Senhor, nós confessamos isso, mas olha, tem misericórdia. Como tu falou lá para Moisés, se porventura nós largássemos os teus mandamentos, tu nos espalharia por todos os cantos dessa terra, mas tu também disseste, Senhor, que se nós nos voltássemos para ti, não importa de onde nós estivéssemos, Senhor, tu nos traria de novo a nos juntar. Ele faz valer a palavra do Senhor. Ele nos ensina que muitas vezes nós precisamos usar, não muitas, mas todas, às vezes precisamos usar a palavra do Senhor para falar para Ele: olha, Senhor, tu disse na tua palavra, eu reconheço meu erro, reconheço meu pecado, eu reconheço a minha miséria, eu reconheço tudo de errado que eu fiz.
mas eu me arrependo no pó e na cinza. E quero te pedir, Senhor, porque tu disseste que um dia ia me salvar. Senhor, tu me disseste que um dia tu ia me livrar, tu ia livrar a minha casa, tu ia livrar o meu esposo, tu ia livrar os meus filhos. A tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu quero tomar posse dessa palavra. Então, Senhor, nessa hora eu me coloco diante de ti e te peço, faça valer essa palavra na minha vida. Aleluia. Neemias, ele vai com todos esses ingredientes. Eu costumo dizer que, como professora de escola dominical que eu sou, que o texto áureo do livro de Neemias é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, que diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, eu, Senhor, virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Neemias, ele faz o uso desses ingredientes todos dentro dessa oração que ele coloca diante de Deus. Mas o interessante é que nós, quando lemos essa passagem, a gente pensa assim: Neemias orou, teve a notícia de dia, de noite ele foi para o seu joelho, dobrou seu joelho, orou, foi dormir, e no dia seguinte o rei ouviu: olha, Neemias, que cara é essa que você está aí? Você está triste, abatido? E a gente não tem noção que leva um pedaço de tempo, uns 40 dias, para que o rei olhe para ele e pergunte: Neemias, o que está turbando o teu coração? O que está te entristecendo? Nós temos essa mania, como ser humanos, de querer a coisa rápida, para ontem. Eu oro de manhã, de tarde alguma coisa tem que acontecer, para de noite eu já ter minha vitória na mão. Né? Nós não conseguimos passar pelo processo do sofrimento, da peneira, do moinho. A gente não gosta disso. Ninguém gosta de sofrer. Mas o interessante é que nesse período que Neemias ele passa sem parar de orar a Deus, Deus vai dando a ele estratégias do que ele vai precisar. Quando o rei se coloca para ele e pergunta: o que você tem? Ele, na mesma hora, aquela oração rapidazinha: Senhor, agora é contigo, vou abrir a boca e o Senhor tu me guarda. Mas ele já estava um período antes orando, já estava se preparando para falar com aquele rei. E ele fala: olha, rei, eu tive notícias do meu povo e a situação lá não está boa. Aí tudo que ele queria, né? O rei pergunta: o que você está precisando? O que eu posso fazer para você? Deus já tinha entregado o rei nas mãos de Neemias. E Neemias rapidamente falou: olha, o esquema é esse. Eu preciso que o Senhor me libere para eu voltar na minha terra, para eu poder organizar aquilo lá. Mas não é só isso. Eu preciso de madeira, eu preciso de material do bom para poder fazer de novo os muros e as portas da minha cidade. Eu preciso que o Senhor me assine as cartas, me dando autorização para recolher esse material. Como também eu preciso de uma carta de referência para passar na imigração. Conforme eu for de lugar em lugar, eu preciso dessa carta de referência. Olha, o rei me mandou aqui. Eu preciso de tudo isso. Imediatamente o rei lhe concedeu tudo o que ele pedia. Aleluia. Neemias, ele foi muito sábio. Ele chegou naquela cidade com tudo na mão. Mas ele não foi bobo de abrir a boca e expor logo para aquele povo o que ele queria fazer. Primeiro ele foi sondar a terra. Ele foi ver exatamente o que estava acontecendo. Qual era a real situação daquele povo. E aquele povo, ele viu que havia muita destruição, mas havia povo sincero. Mas dentro daquele mesmo povo, havia gente que os traía. Como nós fizemos na leitura aqui, quando diz lá na leitura que nós fizemos no capítulo 4, no verso 10, que fala assim: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Ele não estava se queixando para Neemias ou falando para um chefe dele: olha, a situação aqui está essa, o povo está cansado. Não, ele foi falar isso lá para os inimigos, para quem não tinha que saber da sua fraqueza. Isso nos ensina que nós devemos, muitas vezes, nos momentos de luta, fechar a nossa boca. E a nossa reclamação, se assim não for, se eu posso dizer essa palavra, é somente com o Senhor.
É dobrar os joelhos e falar: Senhor, o pó já é muito. O pó está de uma tal forma que eu não consigo respirar. Isso está me sufocando. Eu estou muito cansado, eu estou muito cansada. A tua palavra é diretamente com o Senhor. Mas Judá, o que ele fez? Não, ele foi lá contar para o inimigo a fraqueza do seu próprio povo. É como se alguém saísse daqui da igreja e falasse assim: olha, lá na igreja do pastor Fausto a situação está essa aqui. E os inimigos vêm, ó, vamos aqui, vamos lá tomar aquilo tudo lá. Só que dentro daquele povo inimigo havia também judeus, porque a gente não pode esquecer que o povo judeu estava espalhado por toda a face. Né? Antes, quando a tomada da Assíria, quando a Assíria tomou o reino do norte, eles tomaram, mas espalharam os povos. Ele pegou Israel: não, agora não existe mais isso aqui não, vamos espalhar esse povo todo. Então tinha gente de tudo quanto é lugar. E eles, sabendo mais rapidamente, voltaram lá e contaram: olha, Neemias, os inimigos lá já estão sabendo da situação de vocês, da fraqueza de vocês, mas estão querendo vir aqui e acabar com tudo. Estão sabendo que o muro já está construído até a metade, e eles querem vir aqui destruir tudo e acabar com isso aqui, porque isso não está agradando a eles. Neemias, ele não se desfalece diante do perigo. Um líder tremendo, um líder que coloca o povo numa condição: olha, eles podem vir, mas nós temos o Senhor por nós. Podem vir os inimigos que quiserem, mas o Senhor é Ele quem pelejará por nós. Amém. Glória a Deus. Nós não podemos esquecer disso. É como eles falassem: olha, quando o povo estava diante do mar e os egípcios atrás, Deus fez abrir o mar. Aleluia. Quando Josué tinha que atravessar o Jordão, Deus fez abrir o Jordão. Quando Josué foi atacar, Josué disse: olha, para o sol e para a lua. O dia parou e Josué foi lutar. Com louvor as muralhas caíram, povo. Que Deus é esse que nós servimos? É o Deus que faz tudo. Não podemos esquecer disso, não. É como se ele estivesse falando para mim, para você: olha, fui eu que te tirei do mundo. O Senhor te tirou, o Senhor te curou, o Senhor te livrou. Quantos livramentos o Senhor já nos fez? Quantas vezes o Senhor já nos curou? E se Ele não curou, Ele deixou de ser Deus por causa disso? Não, Ele continua sendo Deus. E se Ele tem um propósito, nada vai impedir aquilo que Ele tem traçado para a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Neemias dá essa sacudida no povo, porque Neemias não era gente mansa, não. Ele era um líder bravo. Se vocês seguirem um pouquinho lá na frente, quando ele volta lá na cidade e vê que começou a bagunça de novo, ele chega até a espancar uns judeus lá. Ele arranca cabelo do povo. Ele é bravo, ele é meio Pedro da vida ali. Né? Meio, como diz lá no Nordeste, meio cabra retado, né? Cabra macho. Ele não é frouxo, não, é homem. Né? Tem vezes que Deus manda fazer: ser homem. Né? Deus não falou isso com Josué? Em outras palavras: ser forte, ser corajoso. Olha, ser homem, ser frouxo não. Eu não estou contigo, eu não fui com Moisés, estou dizendo que você é contigo. Então, ser homem, ser forte. Deus fala conosco: seja frouxo. Aleluia. Deus não gosta de frouxo. Aleluia. Quer ver uma coisa que aborrece a Deus é ser frouxo. Então, Deus, quando fala a sua palavra: olha, se no dia do angústia se apresentarem frouxo, eu não me agrado de você, não. Agora, toma a armadura de Deus, se fortalece, revestir de toda a armadura de Deus, aleluia, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do adversário. Assim diz a palavra do Senhor para nós. E Neemias vai, levanta o povo, só que ele não só ora, mas ele também arma o seu povo. Enquanto eu gosto muito desse versículo, quando ele fala no 17, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um na mão fazia obra e na outra tinha as armas. Isso nos fala que enquanto estamos trabalhando para o Senhor, nós não podemos estar bobos, não. Nós temos que estar atentos, vigilantes, armados contra o nosso adversário. A espada sempre tem que estar afiada na nossa cintura, para que a qualquer momento que nós precisemos levantarmos, desembainhar essa espada, ir de encontro ao nosso inimigo e lutar contra ele. Glória a Deus. Deus nos últimos dias está querendo um povo corajoso. Povo corajoso que não vai temer o que possa enfrentar ou o que possa lhe fazer o homem. Deus está nos chamando para fazer exatamente como esse povo. Neemias, ele não desfaleceu.
Em 52 dias, ele levantou aquele muro, botou as portas, consagrou as portas, fez de tudo como tinha que fazer. Irmãos, quando começamos alguma obra, a gente fala assim, logo, agora está igual obra de igreja que não acaba mais, não é verdade? Começa o negócio, não termina e fala...